Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Há amor exalando de cada palavra deste capítulo. De uma forma toda especial, Paulo encerrou a sua epístola aos Filipenses com cuidadosas e bem escolhidas palavras. O seu desejo era que a generosa igreja de Filipos permanecesse unida num só propósito de viver na prática o amor cristão. Ao rogar a Evódia e a Sintique para que pensassem concordemente no Senhor, ficou claro que estava havendo discórdia entre elas. Apesar de terem sido importantes na obra de Deus, auxiliando o ministério de Paulo, provavelmente suas divergentes opiniões as levaram a uma contenda que certamente estava afetando toda a igreja. Alguns teólogos acreditam que esta epístola possa ter sido escrita justamente por causa da divisão causada por essas duas mulheres. Como alguém que já havia convivido com elas, Paulo conhecia a sinceridade de ambas e o poder de influência que elas tinham na pregação do Evangelho. E é muito interessante a forma como ele abordou as duas no final, citando a pessoa de Clemente e dos demais membros daquela igreja para que as auxiliassem na reconciliação. Fica evidente que era um caso conhecido de todos, portanto, todos deveriam unir forças para solucioná-lo e não para escolher de que lado ficar. Percebem, amados? Pois, como bem afirmou Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Paulo se utilizou de uma sequência no encerramento desta carta. É importante analisarmos ponto a ponto. Primeiro, unidade. A influência dos líderes da igreja deve ser um constante incentivo à união. Ainda que em meio às diversidades, os membros da família de Cristo devem aprender a conviver com as diferenças, sem que estas se tornem causas de divisões e contendas. O perdão deve sempre prevalecer. Segundo, cooperação. Quando a igreja se une em amor de uns para com os outros, quando a comunidade cristã experimenta de fato o genuíno amor, cada palavra e cada gesto torna-se uma poderosa ferramenta no avanço da obra de salvar. Terceiro, alegria. Como já estudamos ontem, a verdadeira alegria é um dom de Deus, que quando vivido é tão contagiante e completo que nenhuma circunstância adversa consegue destruí-lo. A verdadeira alegria é Cristo em nós. Quarto, moderação, temperança. Um cristão equilibrado não é aquele que vive uma religião morna, pois Jesus deixou mais do que claro que este tipo de atitude é reprovável diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Mas é aquele que entende que a temperança segundo Deus é o equivalente à fidelidade. É saber fazer uso sábio do que é bom e rejeitar tudo o que é mal, sabendo que perto está o Senhor. Quinto, confiança em Deus através de uma vida de oração. O andar ansioso a que Paulo se refere também pode ter uma ligação direta com as divisões internas que estavam acontecendo na igreja. Quando tentamos agir por conta própria diante das dificuldades e provações, acabamos por postergar o sofrimento e o problema não é solucionado. Assim como a oração foi a ferramenta divina que uniu os primeiros discípulos, dissipando as suas diferenças e preparando-os para receber o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 14, ela permanecerá como a principal aliada da Igreja de Cristo nos últimos dias. Sexto, um caráter em construção. A palavra finalmente dá a ideia de conclusão, mas também denota ação no sentido de dar continuidade ao que haviam iniciado. Para isso, alguns critérios são apresentados como um meio de avaliar o que convém ao cristão. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Diante desta lista, creio que o recado é bem claro. Quer ter o caráter de Cristo?
Ocupe sua mente com o que a edifica. 7. Perseverança. Ainda que nunca tenhamos passado fome ou sofrido em prisões, cada um de nós enfrentamos lutas diferentes, que podem ser experiências difíceis e até traumatizantes. Mas o cristão que deposita sua confiança em Deus e procura viver cada ponto que temos analisado até então, recebe de Deus a força necessária para viver contente em toda e qualquer situação. 8. Caridade. Paulo chegou a dizer que a ajuda dos filipenses foi uma espécie de sociedade em seu ministério no tocante a dar e receber. Quando damos voluntariamente parte daquilo que possuímos, reconhecendo que tudo o que temos pertence ao Senhor, nossas ofertas tornam-se como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu desejo e a minha oração, amados, é que possamos escolher viver constantemente essas tão preciosas orientações, que unidos num só pensamento, tenhamos a mente de Cristo e façamos parte da igreja que ora, que perdoa, que ama e que cuida uns dos outros, pois é essa a igreja que o Senhor vem buscar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, a Ti seja a glória pelos séculos eternos. Ó Pai, une o nosso coração ao Teu e assim também ao dos nossos irmãos. Que a alegria celestial ilumine a nossa vida na certeza de que perto está o Senhor. Dá-nos Teu Espírito guiando a nossa mente na direção somente do que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, enfim, Senhor, de tudo que lhe seja agradável. Vivemos na era da tecnologia, com todos os seus apelos à conformidade com este mundo, mas em Ti, Senhor, e na força do Teu poder, podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Pai, clamamos pelo poder do Espírito Santo, para que a nossa mente tenha prazer na Tua palavra e nas coisas do alto. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, Igreja Militante. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.